Ali eu fiquei 3 anos na delegacia de entorpecentes. Quando eu a gente trabalhava muito entorpecente, aí foi trilhões de apreensões, trilhões de prisões, operações. Eu tinha, na Entorpecente Baixada, sem modéstia, cara, a melhor equipe de escuta do Rio de Janeiro. Sem modéstia nenhuma. Niquimba, seu Kleber. O Clebinho? Clebinho. Davi. Seu Rogério. Aldo. Tem um policial, chama Vaguinho. Não sei se você já ouviu falar. Esse Vaguinho, se eu chegar e falei assim, traficante Zé Ruela lá da... Ele fala, ó, esse aí, ele filho de não sei quem. Ele sabia, cara, ele ouvia a voz, cara, nas escutas. Ele ouvia, sabia qual era o traficante que estava falando. Ou seja, eu tinha, sem modéstia nenhuma, cara, uma escuta fantástica. A escuta tem que ser empenhado, né, cara? Cara, os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Os garotos são fora de série. E com isso a gente, cara, aprendeu muito. E a base nossa da Entorpecente Baixada era em Nilópolis. Então todas as apreensões nossas, a gente pegava, cara, toneladas de caminhão de drogas, levava para Nilópolis. Quando chegava em Nilópolis, para apresentar aquilo para a imprensa e tal, a cidade parava, meu irmão. A cidade ali virava coisa de... Então vamos lá. Lá na delegacia na SRE Baixada. Deixa eu só uma coisa. Naquela época, a Polinter ela se dividia em áreas, né? A SRE também tinha núcleo. Não, então, aí já foi diferente. Quando acabou a captura, a SRE, se eu não me engano, foi criada, só tinha 2. Uma de Niterói e uma, cara, não sei onde era. Baixada, Nilópolis. Mas eu acho que foi eu que inaugurei lá, cara, isso. Porque quando acabou a captura, extinguiram a captura, não precisa pra captura. Eu fui pra SRE Baixada. Aí foi criada a SRE Baixada porque eu saí da captura pra SRE Baixada. Elas eram coordenadas pela DRE? Isso. Eram coordenadas, elas vinculadas, mas autônomas. Ela ficava dentro da estrutura, mas tinham autonomia de atuação. Ali eu fazia inquérito próprio, eu fazia operações sem vínculo com a DRE, hierarquia nenhuma. Uhum. O que a gente fazia muito era, às vezes, juntava as duas para fazer uma operação maior. Sim. Mas era muito difícil acontecer isso, porque as nossas equipes eram muito boas. Tanto a delegacia de Entorpecente era muito boa e a nossa também. Então era como se fossem 2 delegacias autônomas e diferentes. Foi pela SRE que a sua equipe prendeu o Pezão? Foi. Não. Pezão foi. Pezão, nós... Pezão era o chefe do tráfico do Complexo Alemão, né? Uhum. E que é até hoje, né? E Luciano, a única... o nome dele Luciano era Martiliano da Silva. Isso. Foi a única prisão do chefe do tráfico do Complexo Alemão, foi feita por nós, pela Entorpecente. Essa prisão do Pezão, essa equipe minha de escuta, que eu tô falando, tem uma participação muito, muito forte nisso. Além da escuta, a gente tinha certas informações devido às escutas, né? E nós descobrimos que o Pezão se escondia numa casa na rua Canitá. Só que o seguinte, o Pezão, ele ia com a escolta dele, o Pezão é o chefão, então a escolta ia junto, com mais de 10, 12. Só que ele entrava numa casa, a escolta estava achando que ele estava ali, mas ele não ficava ali. Ele saía por trás, porque ele não confiava na própria escolta dele. E a gente descobriu que ele caía numa outra casa onde ele tinha monitoramento de câmeras. Já naquela época. E a gente falou assim, vamos fazer uma operação cirúrgica na Canitá. Canitá
É o lado de lá, tem Joaquim de Queiroz de um lado, Complexo do Alemão e a Canitá do outro. É a Sim. entrada da favela. Os dois estão no... A Canitá era aqui. Já é a favela, parceiro. Aqui a gente vai tomar tiro se bater de frente com o bonde do Pezão. Vai. Só que a própria bonde dele não sabia que ele estava ali. Então tinha que ser uma coisa cirúrgica. Então montamos uma operação, levamos sacos pretos, sacos plástico preto, porque para cobrir onde estavam as câmeras, porque ele monitorava, ele que ficava monitorando. Tinha câmera dentro de caçamba de lixo, tinha câmera, tinha várias câmeras. Então nós cercamos aquilo ali, fechamos e fomos na casa que a gente tinha informação. Só que a gente botou 2 policiais por trás. Quando ele viu, ele tentou sair pelo basculhante. Quando saiu pelo basculhante, os policiais renderam, já trouxeram, já botaram e foi embora. Quando a gente está saindo lá bem longe, começa a ouvir os cheiros. Que aí os caras perceberam que eles tinham sido pegos. Aí já tinham perdido. Foi no talento. Foi no talento. Essa que eu tô te falando, essa equipe realmente é uma equipe que me deu muita alegria dentro da entorpecente, da captura e da DRFA também. Ô Pedro, bota esses 2 superchats aí pra dar uma moral pra essa galera que comentou aí, do Schumacher e do Túlio. Quando você prepara com o superchat, o Emanuel do Livramento, ele falou que o Pezão depois foi solto por um erro da justiça na época. Não foi erro da justiça, não. O Pezão foi preso, ficou 1 ano preso, o mandado de prisão dele, se eu não me engano, a gente cumpriu o mandado de prisão dele e nesse mandado de prisão ele conseguiu sair. Agora, não foi erro, foi realmente que eu acho que o mandado de prisão dele não era um mandado de prisão que estava forte. O que eu acho que não tinha outros mandados, entendeu? No Pezão, na época. Só tinha esse mandado. E esse mandado... Esse foi o que vocês cumpriram? Nós cumprimos. Pegamos ele e foi cumprido esse mandado. Pô, bacana esse comentário. É um comentário sóbrio, né? Não é um comentário de normalmente... Podia não foi a justiça, não. Muito pelo contrário. Justiça. A justiça sempre foi parceira. No final das contas, mostra-se se o mandado não foi forte, é porque ele no papel ali não estava arredondando. Cara, olha só, é muito difícil, cara. Eu que trabalhei muito tempo em entorpecente, é muito difícil você ter testemunha, sabe? Então, você tem que... Não adianta nada você pegar as suposições, você tem que trabalhar com provas. Ouvir dizer é fácil. Agora a prova, entendeu? Então, a gente às vezes esbarrava muito nisso. O chefe do tráfico daquela região, ele é fulano e tal. Beleza. E aí? Vamos provar, entendeu? Então, e a justiça, coitada, às vezes, ela não tem culpa, porque o trabalho que vai para lá, às vezes não vai com aquela prova cabal, né? Muito juízo de valor, mas pouca prova. Isso, então você não tendo às vezes prova, o cara às vezes não tem, porque os advogados ficam ali procurando as brechas da lei, né? Então, eu acho por isso que hoje a polícia, ela trabalha muito bem hoje o dinheiro, segue o dinheiro, que eu acho que é importante trabalhar muito a COAF, onde vai parar o dinheiro, para você começar a provar uma movimentação atípica, aí você começa a escuta telefônica. Desde aquela época, era difícil pegar, porque esses caras muitas das vezes não falavam, cara. Os caras não falavam. Os caras trocavam o telefone, de semana em semana. Chip, porque antigamente trocava o chip, né? Trocava o chip. Aí os policiais, coitados, e a nossa interceptação era 15 dias, renovava por mais 15. E às vezes a gente conseguia 15, não conseguia nada. Quando vai renovar, você não conseguiu nada, não vou dar mais 15. Acabava o trabalho ali. Entendeu? Então, tem que fazer outro. Então, é difícil, cara.